Oi, gente! Esse é com certeza o vídeo mais sonhado desse canal. O vídeo que a gente mais esperou pra gravar, que é contando que o nosso visto foi aprovado. E aí, Meu pessoal? Deus! Joia com vocês? A gente sonhou muito com isso, eu principalmente sonhava acordada com o momento de contar para todo mundo que o nosso visto foi aprovado. Quem me acompanha lá em tempo real, né, no Instagram, sabe o quanto a gente estava ansioso, né? E orando bastante. Orando todos os dias por isso. Desde que a gente aplicou até a resposta foram semanas assim. Porque aqui em casa, né, cada dia 1 hora. Então até na vez, quando é a Mel orando até ela pedir, então a gente Era uma ficava... oração em família, né? E a gente ficava até assim, com o coração aquecido, porque não é a gente que fala pra Mel o que ela tem que orar, né? A gente fala, Mel, faz A sua oração. a sua oração do jeitinho que você gosta. E ela sempre falava, né? Ah, Senhor, que o nosso visto seja aprovado. Então, assim, a gente fica com o coração aquecido porque a gente percebe que é algo que ela... Que ela também quer, né? Que ela também tá ali quer. sonhando junto com a gente, com incentivo nosso. E tá vibrando com a gente também. E é muito bonitinho, né? O nosso visto canadense foi aprovado na semana passada, na terça. Dia 25. Na terça-feira. E assim, foi um dia que eu já tinha acordado um pouco nervosa, sabe? Eu já tava assim... É porque eu já tinha uma fé que ia ser aprovado muito rápido. E acabou que passou ainda um pouquinho do que eu tava esperando, sabe? Ela acreditava que seria aprovado dia 10 de abril, sendo que a gente aplicou dia 10 de março. Eu tinha uma coisa assim, não, vai ser aprovado e vai ser muito rápido. Mas não foi do jeito que eu queria, mas foi no tempo de Deus e deu tudo certo. Então, assim, foi aprovado. Foi um dia que eu já tinha acordado mais ansiosa, não sei porquê. Eu tinha acordado assim na TPM, né? Mais sensível, eu ficava assim, caramba, que demora no nosso visto. E na parte da tarde, 2 vistos foram aprovados. A gente viu assim no grupo ali do Telegram que a gente tem, que é pós-biometria, né? Se você quiser participar desse grupo, é muito interessante você participar ali de outras histórias, de pessoas que estão vivendo a mesma ansiedade como você. Então, se você quer participar desse grupo também, manda uma mensagem pra gente, que a gente dá um jeitinho de te encaminhar esse grupo, porque é muito legal participar. E aí a gente tava ali no grupo e duas famílias, né? Eu acho, 2 casais acabaram sendo aprovados na parte da tarde. Um aplicou antes, né? Alguns dias antes da gente. E o outro tinha aplicado pro visto depois, assim, dias depois da gente. Eu fiquei, caramba, como assim? A gente... Não, e a gente pegou ainda a parte da greve ainda, Ah, é né? importante falar. Que o pessoal do consulado canadense entraram em greve, acho que 150, mais ou menos 150 mil pessoas Na que nossa trabalham. vez de aplicar o visto canadense, A gente já greve. tinha aplicado, a gente estava na espera, então, mas a gente não sabia, né, se seria afetado apenas as pessoas, os trabalhadores, né, que estavam no Canadá ou as pessoas de fora também. Então a gente ficou bem apreensivo, a gente acreditou, né, todo mundo falando que poderia atrasar e tudo mais. Porque greve, assim, não, pelo menos no nosso caso, não nos afetou em nada. E pelo que a gente tem visto agora, só afetou um pouco quem estava lá dentro do Canadá. Os processos que correm lá dentro para quem quer residência permanente. Mas, para quando a gente aplicou e a gente viu que teria uma greve, a gente meio que ficou triste, né? Tipo, na nossa vez, quando a gente precisa, teve greve, mas não afetou em nada o nosso processo. E como eu tava contando pra vocês, nesse dia à tarde tiveram 2 aprovações. E aí eu mandei mensagem pro Gabriel assim, você viu o grupo? Só mandei, vou botar até um print aqui. E eu falei com ele assim, não é possível, amor, do nosso nada. E aí eu chorei, né? Porque chorona como sou, chorei chateada, assim. Eu tinha certeza sempre de que o nosso visto ia ser aprovado. Mas a gente começa a criar uma angústia, né? Uma ansiedade, assim, a gente vai ficando aflito. E aí, nesse dia, eu chorei, falei, poxa, Gabriel, o nosso nada e tal. E vida que segue. Ele falou assim, essa semana sai, né? Eu falei, essa semana sai, já tá tudo perto. Já tá tudo As pessoas perto. que aplicaram e que coletaram a biometria perto da gente, com 2 dias no máximo de diferença, foram as pessoas que receberam essa que a gente viu no grupo. Então eu falei, não, no máximo essa semana a gente recebe a nossa aprovação, né? E aí eu falei assim, amém. Amém, vai ser essa semana.
E aí, vida que segue, né? Fomos buscar a nossa filha na escola. Quando a gente tava lá na rua comendo um salgado, a nossa filha, o nosso priminho, que a gente tinha buscado ele também. E com o Romeu. E o Romeu comendo um salgado e a nossa consultora de imigração mandou mensagem. Julie, não, oi pessoal, vocês estão aí? E aí pronto. Porque como a gente não tem acesso ao sistema oficial, então a gente não recebe atualização, né, do processo. Só a pessoa que está responsável que recebe a atualização. Então a gente falou assim, Camila, se você receber alguma atualização do visto, você primeiro podia perguntar pra gente se a gente estava junto. Se ela me mandasse uma mensagem de tarde, Gabriel trabalhando, eu não ia aguentar esperar ele chegar em casa pra ver, eu não ia. Então a gente já tinha avisado pra ela que era pra esperar, né, dar umas 5h30, mais ou 6 horas, menos, que era o horário que o Gabriel chega em casa. Então a gente estaria juntos pra ver essa resposta. Só que quando ela mandou, a gente tava na rua, lanchando. E aí, gente, meu estômago, eu tinha acabado de pegar um bauru imenso lá da Celta. E aí eu não conseguia mais comer, porque começou a embrulhar o meu estômago. E eu não conseguia. Foi embora, assim, mudo. Eu e Gabriel, quietos, tensos, ansiosos. Chegamos em casa, correndo. E abrimos o notebook pra ler a atualização do nosso visto. E aí, né, a gente falou, Camila, tamo juntos. Tamo juntos, pode mandar aí a resposta. Pode mandar a resposta, né? E aí ela foi mandando uma por um, porque são 4 aplicações. É verdade. São 4, aí ela mandou uma primeiro, aí por isso que eu acho que eu fiquei tensa. Eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês verem como é que foi. E aí eu vi só uma, e aí eu fiquei tensa, porque acho que só tinha o seu nome, né, primeiro. O meu era o seu, agora eu não lembro direito. Não lembro, eu sei que eu só vi um nome e o aprovado. Eu falei, gente, será que os nossos não foram aprovados, né? Porque tem essa possibilidade, não tem? De só um ser aprovado. É difícil, mas pode acontecer, né? Na verdade, não sei se seria, outro não seria aprovado, mas talvez demora alguma resposta, tem algum delay aí. Eu acho que na minha cabeça, na hora, falou assim, eu pensei, né? Cara, será que só o Gabriel foi aprovado? E o meu, das crianças? Aí eu fiquei até meio tentando ler ali, né, o que tava acontecendo. Aí ela foi mandando por partes. Depois o meu. E aí no vídeo eu falo, cadê o das crianças? E aí chega das crianças, chega da Mel, chega do Romeu. E aí foi um chororô danado. Porque foi muito bom, foi muito gostoso. É uma sensação muito boa, né? Meu Deus. Calma aí, espera aí. Ai, já cliquei. Aprovado! Quem? Primeiro de quem? Não li. O meu nome, o meu. Tem um outro ali que ela mandou. O meu. Ah, o seu. E das crianças? Das crianças chegou. Cadê? Esse aqui é de quem? Da Mel aqui em cima. Esse agora é da Mel. Agora deve mandar o do Romeu. Agora o do Romeu. Os 4. Romeu lá em cima. Ai, meu Deus, não acredito. Ai, meu Deus, obrigada. Vamos chamar de criança. Mel! Vem cá. Vem cá, Brenda. Vem cá. Não acredito. Visto? Não acredito. Nossa, o visto chegou. O visto chegou. Meu Deus. Pra gente foi uma emoção tão grande porque a gente aplicou com o mínimo, né? E o pessoal, muito que a gente acompanha dos consultores falando, né, que é bom aplicar com mais do que o governo pede. E a gente aplicou com o mínimo, a gente não aplicou com mais, a gente aplicou com o mínimo. Então eu falei, vamos ver o que vai dar, né, na Porque esperança. a gente até tinha uma meta, assim, de conseguir X de dinheiro ali pra aplicar, mas a gente não conseguiu e também a gente não tinha tempo a perder. Eu conversei com ele e falei, amor, a gente fez de tudo. Realmente, a gente tinha tentado de tudo. A gente conversou com todo mundo, a gente
fez o que tinha nas nossas mãos para fazer, sabe? Para conseguir o dinheiro para aplicar. E aí não tinha mais, a gente não tinha mais de onde tirar, né, dinheiro. E para quem nunca viveu esse processo, esse dinheiro não pode aparecer na nossa conta, né? Não posso pegar emprestado, por exemplo. Tudo tem que ser ali comprovado, né? Da onde que veio o dinheiro, tem que ter um imposto de renda, tem que ter tudo certinho. Então, a gente Tudo não tem tinha. que calhar, né? Tem que ter ali da onde surgiu esse dinheiro aí. Por exemplo, a Júlia ela tem a empresa dela. Então eu peguei o extrato bancário dela e o contrato que ela fez com as clientes. Então tem que contar aquele dinheiro que as clientes pagaram, que consta no contrato, tem que constar no extrato bancário dela. Então, ou seja, tem que bater certinho, não pode ter nenhuma divergência. É tudo muito burocrático, é tudo muito burocrático. Então, assim, a gente tinha feito tudo que estava no nosso alcance. E aí eu falei com ele, amor, a gente já tinha vivido muitos milagres. Como, por exemplo, o documento para Ana Mel, né? Foi muito difícil, a gente teve que pedir um juiz, pro juiz autorizar que a Mel fosse com a gente, né? Porque o genitor da Ana não assinou aquele papel para emitir o visto, e aí a gente teve que recorrer a um juiz. E a gente conseguiu aquilo com muita rapidez até do juiz, né? Foi muito bom, foi uma vitória pra gente. E teve várias outras coisas que foram acontecendo, que foram confirmando a nossa ida, assim, sabe? Mesmo passando por problemas, depois algo se solucionava ali. A gente via que, caraca, é a mão de Deus ali. Então, eu olhei pra ele e falei assim, amor, se for da vontade de Deus, ele viu que a gente tentou ao máximo, a gente deu tudo que tinha, a gente tentou, então a gente vai aplicar. Se a gente conseguir, é porque é pra gente ir. Então, sim, a gente tinha uma possibilidade enorme de ter aí uma negativa. Uma negativa. A gente tinha uma possibilidade muito grande, principalmente por essa parte financeira, que a gente não aplicou com muito dinheiro. Que a parte mais complicada pra gente seria a financeira. Financeiramente. Né? As outras coisas de vínculo com o Brasil, né? Eu já viajei pra fora, fiz curso nos Estados Unidos e voltei. Então, assim, a gente sabia que nessa parte Tava ok. Tava ok. Aí pegou, foi essa parte financeira de comprovação mesmo, mas que a gente viu que é possível, então, pra vocês saberem, aí a gente aplicou comprovando o mínimo e conseguimos ter aí o nosso visto aprovado com ele indo com o visto de estudante. Eu vou com work. Hã? Open Work Permit. Eu vou com work. Open or Work Permit. Open Work Work Permit. Permit. Yeah. Então, eu vou com esse visto, que é de trabalho. Que é um visto de trabalho aberto, que o pessoal fala que você pode trabalhar em qualquer empresa, em qualquer lugar. A Mel vai com visto de estudante, porque ela já é maior de 5 anos, eu não sei se é maior de 5 ou maior de 6, mas então ela já pode estudar na escola pública, então ela já vai com visto de estudante, e o Romeu vai com visto de visitante. Turismo, né? De turismo. Que depois a gente troca o visto dele, porque ele ainda não tem idade para estudar em uma escola canadense pública. Então, o Romeu vai ter que ir para uma daycare, que é uma creche particular. Lá só tem essas creches particulares. Então, antes da gente contar para vocês quanto nós gastamos para aplicar esse visto canadense, não se esqueçam de curtir o vídeo, né? De curtir, compartilhar. Para o YouTube entender que a gente é bem maneiro, que a gente faz um Comentar. conteúdo muito legal. Que nosso conteúdo é relevante. Exatamente. Comentem aqui suas dúvidas. Comentem aqui se vocês também estão no Plano Canadá, se vocês vão mudar para outro país. Ou se vocês só gostam de acompanhar essa família linda. Mas não deixem de ajudar a gente dessa forma, tá bom? É muito importante isso pra gente. Quanto gastamos. Quanto que a gente gastou Desde só pra... então desde quando a gente pagou a consultoria. Então, tudo assim para um visto canadense, tá? Então vamos lá. Primeiro detalhe muito importante do nosso caso é que a gente optou por contratar uma consultora de imigração, tá? Você não precisa contratar se você não quiser, se você realmente puder mergulhar no Plano Canadá. Porque você tem que estudar o site canadense, você tem que estudar todos os documentos que você precisa aplicar. A gente viu que a gente não ia conseguir fazer tudo isso, sabe? Mergulhar sozinho. Mergulhar ali em tudo que precisa, separar muito bonitinho todos os documentos. Eu sou mãe de 2, eu cuido dos 2 de manhã, à tarde eu tenho minha empresa, à noite a gente já tá muito cansado, o Gabriel também trabalha fora. Então eu falei, cara, a gente precisa de ajuda.
E mesmo que a gente tenha a ajuda de outras pessoas, porque a gente tem conversado e a ajuda de várias outras pessoas por fora, a gente queria que alguém ficasse ali à nossa disposição para ver se estava faltando algum documento, para ver se a gente tinha escrito uma boa carta, né? Uma boa carta Uma de boa intenção. carta de intenção. Porque a gente tem que explicar o que a gente vai fazer no Canadá, sabe? Então, através dessa carta, a gente conta um pouquinho da história, conta um pouquinho o que a gente vai fazer no Canadá, por que a gente tá indo pra lá. Então, por isso, a gente decidiu contratar uma consultoria. Mas a gente conhece muitas e muitas famílias que não contrataram, tá? Foi algo que Até foi uma famílias escolha. com crianças. E assim, tem um caso da Ana Mel também que eu contei pra vocês e eu queria que tivesse um outro profissional olhando pra ver se todos os documentos pra ela aí tava listo, tudo certinho. Então, no nosso caso, a gente não se sentiu confiante, tá? Mas como eu falei, a gente conhece várias famílias que E foi conseguiram. mas foi uma excelente escolha que fizemos. Não, com certeza, mas a gente conhece várias famílias Exatamente. que não gastaram essa grana, porque vocês vão ver que é um investimento alto, que no nosso caso, valeu cada centavo, cada centavo. A gente bota aí, então, no nosso primeiro tópico da planilha financeira, essa consultoria de imigração. Então, a gente fez com a Brasil SOS. Não é parceria, tá? A gente realmente contratou o serviço deles, pagamos e nós fizemos várias reuniões, né? Até escolher uma empresa para poder contratar, porque é um serviço que eu falei caro não, um investimento que a gente faz que é alto. Então a gente escolheu a dedo e foi uma empresa que a gente realmente se sentiu confiante. Né? Desde a primeira reunião. E daria E aí o valor, né, que ela nos cobrou foi de $800, eles cobram em dólar. Então assim, tô vendo aqui no celular porque eu tá anotado aqui, né? eu converti para real. Na época, quando a gente pagou esse valor de $800, o dólar tava 3,89, que foi no dia 20 de janeiro desse ano. Então assim, convertendo, né, os $800 canadenses para real, deu no valor de R$3.112. Só essa parte inicial que tem que fazer o pagamento, né? Então é puxadinho, né? Você tira aí quase R$4.000, né? Já de cara, para essa consultoria de imigração. Mas se você, assim como a gente, acha que vai ficar um pouco perdido, se você quer uma ajuda ali para ver se todos os documentos estão na pasta, para ver se não tá faltando absolutamente nada, vale a pena, a gente pagou e gostamos muito, tá? Então esse foi o primeiro passo, né? Isso. Contratar essa consultoria de imigração. E a gente fez dia 20 de janeiro desse ano, de 2023. 2023. E aí começa a parte da questão de tradução juramentada. Nossa. Na verdade, a gente já usou, eu já usei, né, para a questão do college. Então, alguns documentos eu já tinha tradução, mas as outras a gente teve que fazer, por exemplo, os documentos dela, os documentos das crianças. Contratos, né? Aí tem, a gente Documento do sponsor. a gente usou o sponsor, Porque a gente a gente usava, fez sponsor, né? Então, somando aqui todas as traduções juramentadas que a gente teve que fazer. Tudo de tradução juramentada, Depois né? da consultoria, depois que a gente fechou, porque acho que a gente tinha feito antes, a gente não contou, a gente já fez um vídeo gravando. Vou deixar aqui embaixo o link, porque a gente já tinha um vídeo falando quanto a gente tinha gastado antes de aplicar Antes da aplicação. o visto, tá? Então, esse valor de antes a gente não tá considerando. Não tá contabilizando aqui. É. Então tem esses dois vídeos aí. Parte 1, no caso, esse aqui seria Isso. parte 2, visto aprovado. Então, a gente gastou R$1.454 Nossa. só de tradução juramentada depois que a gente aplicou. Você vê também como a tradução Puxa, né? puxa, porque, né, como é juramentado, o valor é mais alto mesmo. Muitos documentos também, como eu falei, é muita coisa, muita coisa pra... Cada semana chegava um troço aqui em casa de documento juramentado. Bora ir pro próximo ponto. Aí depois disso a gente foi fazer o exame médico. Outra facadinha também. Exames upfront, tem um post lá no meu... Ai, Jesus, tem um post lá no feed sobre isso também, que a gente também já tinha colocado quanto nós gastamos só nos exames, lá no Instagram, tudo escrito bonitinho. Então, no exame médico, né, foi gasto por adulto R$550 por adulto, então eu e Julie, né, R$1.100,
E o das crianças foi R$ 300 cada criança, então somando eles dois, R$ 600. Então nessa parte foi R$ 1.700 do exame médico, mas ainda a gente teve que fazer o raio-x, né? O raio-x, a Julie, o plano de saúde da Julie Não cobre, não né? cobrava, não cobre, né? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o meu cobre. Então foi R$ 170 dela, que ela pagou no particular. O meu, como eu usei o plano, eu tive que pagar R$ 70 para eles fazerem essa comunicação com o... Plano de saúde. Não, com o consulado. Ah, tá. Não foi com o plano de saúde, não, foi com o consulado. Então, somando isso, deu R$ 240. Mas os outros exames de sangue, de urina, a gente conseguiu fazer aqui em Friburgo com o nosso plano de saúde. Então, a gente não pagou nada, essa parte. Os exames de sangue, né? A gente conseguiu fazer com o nosso plano de saúde. Então, juntando, deu... Deixa eu ver. Gente, eu fico assustada toda vez que fala todos os valores, porque a gente acaba indo pagando assim, né? E a gente não presta atenção em quanto já investimos. Então assim, a gente gastou aqui só de exame, sem contar transporte, alimentação. Então só de exame deu R$ 1.940, sendo que a gente fez o exame de sangue, né, e o exame de urina Com plano. com plano aqui Então, na não nossa pagamos cidade. essa parte aí. Ele falou de transporte e alimentação, porque a gente teve que fazer esse exame do exame Upfront, né, lá no Rio de Janeiro. A gente mora em Nova Friburgo, que é o interior do Rio, né? Então teve que ir de ônibus, gastar com Uber lá, tivemos que comer por lá, né? Então, assim, acho que no post do feed eu coloco mais detalhes Feliz, até com transporte, né? Então, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram. Depois disso, a gente fez o pagamento da aplicação do visto. Ah, lembrando, nosso exame foi dia 10 de fevereiro, né? A gente fez antes de aplicar. 10 de fevereiro de Upfront. 2023 desse ano. Então a gente fez, né, upfront e conseguimos fazer em fevereiro. Após isso, né, e após a gente conversar com a consultoria, ela falou, né, pode aplicar, vocês já dão com a toda a documentação perfeita, né, E certinho. eu acho que ela tava esperando a gente juntar mais dinheiro, né? Ela A gente tava que esperando. Ela tava. Ela ficou meio que esperando a gente comprovar mais dinheiro financeiramente. Apesar de todos os nossos documentos já estarem ali na pasta que a gente compartilha com ela, ela fica olhando, né? Ela olha todos os documentos, todas as cartas Ela organizou também, porque a gente tinha uma pasta principal compartilhado com ela e a gente ia botando os nossos documentos todos ali, né? todos ali, e depois ela ia jogando, né, para as pastas certas, de acordo com o que o governo pede, do molde que o governo pede. Então ela ia... Ela que ia organizando. Ela que ia organizando. Então, gente, quem fazia essa parte de organização era ela. Ela via se estava faltando algum documento. Ela é a nossa consultora de imigração, Camila, da Brasil SOS. Então, ela que ia vendo ali. E aí, ela tava esperando a gente juntar mais dinheiro, só que chegou uma hora que a gente falou assim, Camila, bora, né? É o que a gente tem, é tudo que a gente conseguiu e a gente quer aplicar com isso aí. Então, no dia 10 de março desse ano, a gente fez a aplicação para o visto, 10 de março, né, de 2023, e foi um valor, né, que a gente tem conseguido botar foto, porque o preço varia, né, para cada um, como a gente são 4 pessoas, são 2 estudantes, tem a Julie de trabalho e o Romeu de visitante. Varia, né? Varia, ainda tem a taxa da biometria, então a gente pagou tudo junto, nessa soma deu $825 canadense. Pra você Quanto ver. que bota aí pra real, né? Então a gente vai passando para real. Na época, eu fiz a Na época, tem 2 meses. porque eu fui ver quanto que tava o dólar canadense, então no dia que a gente aplicou, tava 3,78 o dólar canadense. Então, convertendo isso para real, $825 é equivalente a 3.118,50. Caramba. Ou seja, Só pra aplicar. só para aplicar. Se você vai ter resposta positiva ou não. Após isso, a gente recebeu a carta para fazer a nossa biometria, para a gente aplicar, né, coletar a nossa biometria.
E ela já tinha sido paga anteriormente. Pagamos juntos, né? Esse valor de 3 mil e pouco. Isso, já estava junto com a aplicação do visto. Então, no dia 14, a gente coletou a nossa biometria, no caso, só eu e Julie coletamos. As crianças não precisam. As crianças não precisaram. E até a Melzinha ficou aqui na nossa cidade, a gente foi só com o Romeu. E passamos perrengue, hein? Vou colocar aqui um pedacinho também do Stories no dia, porque a gente pegou um trânsito, né? Nossa Senhora. Era pra gente estar 10 horas da manhã no VAC e a gente não conseguiu chegar. Mas graças a Deus eles foram muito solícitos, né? É isso, gente. Nem chegamos na rodoviária ainda. Nosso horário na biometria, lá no VAC. É VAC o nome? Era às 10 horas da manhã. A gente já surtou, já... Ó, Romeu, a gente já ficou com vontade de chorar, mas não tem muito o que fazer, né? Tá simplesmente tudo parado. A gente não sabe nem se consegue remarcar para amanhã, porque no suporte ali é coisa do governo, né? Então é algo muito mais difícil de ser reagendado também. Vamos esperar chegar na rodoviária pra gente ver o que vamos fazer. E a gente acabou chegando, era 11h30, quase meio-dia, na rodoviária. Então a gente teve que pegar um carro para ir pro VAC, conversar com a atendente lá. Eu já tava quase chorando. Já cheguei lá quase chorando. Explicar a nossa situação, que a gente é de longe, que a gente tava com criança e tal. E ela foi solícita e deixou a gente fazer no último horário, que era de 1h30. E aí a gente ficou lá esperando, né? E conseguimos almoçamos, fazer. graças a Deus. Deu tudo certo. Deu tudo certo. E aí, isso então foi dia 14 de março desse ano, 4 dias depois da gente aplicar. Foi numa terça-feira que a gente foi lá no Rio. E aí, depois disso, a gente teve que ficar esperando. Que é a parte mais difícil. É a parte que a gente, ó... Quando a gente aplicou, né, tinham 8 semanas de espera, em média. Pode ser menos ou pode ser mais. Mas aí, como vocês sabem, né, que eu contei no início, demorou exatas 6 semanas pra gente conseguir o nosso aprovado. Tão sonhado aprovado. E agora a gente tem ainda o próximo passo, né? Que depois do aprovado a gente tem que enviar o nosso passaporte pro VAC. Ou a gente envia pessoalmente ou pelo correio. Não, ou a gente leva, né? Ou a gente leva pessoalmente, ou a gente envia pelo correio e também ou a gente pega pessoalmente ou a gente pede para que eles, né, enviem pra gente. No nosso caso, como vocês já sabem, a gente mora no interior, a gente não mora no Rio, aqui não tem VAC, o VAC é só no Rio de Janeiro. E pra gente ficou melhor enviar, né? Então, calculando aí, e também tem a questão que como a Mel e o Romeu, né, não coletaram biometria, a gente tem que pagar uma taxa de transmissão que dá no valor de 67 para cada um. E como foram 2, né, então dá R$134, se eu não me engano, é isso, sou bom em matemática. E a gente tem que pagar a taxa do retorno, né, do passaporte, já com visto, e eles cobram R$69 por cada pessoa. Mesmo enviando num só envelope, tudo junto, eles cobram essa taxa. Então deu R$276, né? Só para eles enviarem o passaporte dentro do mesmo documento. Mas que a gente pagou, acho que foi 35 ou 40 reais, não me engano, para poder enviar daqui lá de Friburgo, lá pro Rio de Janeiro, o nosso passaporte dentro do envelope, para chegar na mão deles direitinho. Pagamos Sedex para chegar mais rápido. Então, totalizando aí, deu 400, acho que foi 35. Caraca, 400. Deu R$445, né? Só nessa, com tudo. Só nessa muita questão. Grana. E aí, total de tudo, você já fez? Total de tudo, assim, desde a consultoria, tudo. Só pra gente ter aí um total dessa aplicação do visto canadense. Colocar aqui. Somando todos esses gastos que a gente falou, né, deram um total de R$10.071,30. Então esse é o valor total que nós gastamos para poder aplicar para o nosso visto canadense. Que graças a Deus foi aprovado, eu não canso de falar isso, gente, toda hora.
Eu falo com as pessoas na rua. Meu visto foi aprovado. Oi, meu nome é Júlio, meu visto Meu foi visto foi aprovado. aprovado. A minha família, meu visto foi aprovado. É isso, gente. Porque a gente tá vivendo uma realização de um sonho, né? Então a gente fica muito feliz, eu muito empolgada. Vocês sabem que eu sou muito empolgada com tudo, então fico muito feliz mesmo. Fico falando sobre isso mesmo. E agora a gente tem essas próximas etapas, né? Eu vou vir falar com vocês aqui um pouquinho no próximo vídeo sobre nossa perspectiva, nosso planejamento de trabalho, né? Tanto pra mim quanto pro Gabi, que não pode trabalhar full time. Eu posso, ele não. Então, vocês sabem que eu tenho a minha empresa. Na verdade, a gente tem duas empresas juntos. A gente tem a Roman, que é a nossa empresa de lingerie, que a gente fabrica e que a gente tá vendendo agora, né? O nosso estoque para poder ir pro Canadá. A gente ainda não sabe se vamos vender lingerie no Canadá. Estamos ainda estudando essa possibilidade, porque inclusive já tivemos pedido, né? Galera de Calgary aí já tá vendo que a gente vende lingerie, já tá pedindo. E eu também sou designer, então eu trabalho com marcas e festas. E vocês ficam aí me perguntando, né? Se eu vou ir com o emprego certo, se eu vou pra lá pra mudar de área ou se eu vou continuar só trabalhando no que eu faço hoje. Mas a gente conversa sobre isso no próximo vídeo, porque esse aqui foi um vídeo só sobre o nosso visto que Foi aprovado! Então, um beijo, gente. Qualquer dúvida, chamem a gente lá no Instagram, porque o Gabriel responde todo mundo sobre isso. Então, se você também quer fazer parte daquele grupo que eu falei no início do vídeo sobre pós-biometria do Telegram, me mandem uma mensagem também que a gente inclui vocês lá, porque é um grupo. A gente manda o link, né? É, um grupo muito legal, tá bom? Então, um beijo até as próximas fases. A gente tem muito pra fazer agora, porque é comprar passagem, alugar apartamento, o que mais? Vender nossos móveis, entregar nossa casa, morar com nossos pais. Porque assim a gente vai morar com os nossos pais agora nesses últimos meses. E é isso, gente. Até a próxima, até o próximo vídeo. Beijos.